Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos comprar mais mais um conhecimento, mais uma atenção de conter a relação de ter um veículo, né? O veículo ele se faz necessário. Mas, querendo ou não, respeitar o veículo é você conhecer o máximo possível que der para você conhecer do relacionamento das peças que esse veículo tem como serviço de integralizá-las em um todo. Porque à medida que você utiliza esse veículo funciona você, né? Existe uma relação de transmissão entre você, condutor, e o veículo. E quando você carrega outras pessoas nessa condução, isso vai se tornando cada vez mais atencioso. Então, é bom que se vista dessa atenção. E para se vestir dessa atenção, a gente compra ela, né? A gente não ganha ela, não. A gente compra ela. E à medida que a gente compra ela, a gente fica sensível a esse destaque, porque a gente contém essa atenção, esse conhecimento. E hoje a gente vai comprar um conhecimento que é um conhecimento muito importante dessa montagem, né? É um conhecimento que não só nos deixa confortados nessa dimensão de, de utilização desse veículo para transporte, mas que ele também consegue regular o desporte de uma relação de transporte em plano, né? Porque a gente nunca sabe se o plano em que nós estamos transportando está totalmente seguro. E como a gente está em velocidade, isso aumenta o risco. E para diminuir o risco, a gente tem vários sistemas de redução de riscos, né? Que valem para sua atenção. Por exemplo, as placas de trânsito, né? E vários outros sinais, né? Por exemplo, quebra-molas, isso e aquilo. E é exatamente sobre a contra é, esse contra-efeito que a gente precisa de instalar no carro, né? Nesses dispositivos de locomoção. Porque dependendo da forma que o plano se encontra, existe um desvio de encontro, né? Por exemplo, se o plano ele tá com uma variação de plano, né? Ou seja, se ele tá com acidentes, logicamente esse acidente vai ser transmitido para a roda. E para reduzir essa transmissão para o agente, para as pessoas que estão dentro desse veículo, principalmente o motorista que está sob controle, para ele não perder o controle, a gente tem algo que se chama suspensão. A suspensão, ela não só protege as pessoas sobre essas relações, mas as peças, a integridade do veículo, né? Sobre qualquer descontrole que possa ser encontrado nesses eventos, né, de locomoção. Então, bom, vamos lá, vamos entender o que é a suspensão com mais atenção e arrecadar ela na nossa sabedoria. Assim vamos nos tornando
assim vamos arrecadando esse veículo, né? Comprando esse veículo. Opa. A gente vai falar da suspensão. Suspensão. Aqui. Bom, suspensão, ela é essa peça, né? Vamos pegar aqui, ó. Suspensão de carro. Então, olha só. Ela é essa peça, né? É um eixo, ela é uma barra rígida que sobre a barra a gente tem molas, né? Então vamos ver aqui, ó. Suspensão, ela é isso, né? Você tem uma barra e nessa barra a gente tem ligado uma mola, né? Dispositivo assim, ó. E aí, beleza. Isso aqui é suspensão. E aí, por que que isso é suspensão? Né? Essa barra aqui, ó, ela é ligada ao veículo, né? Você tem essa barra ligada ao veículo. Soldada, né? Soldada, ligada. E aí, né, essa ligação é o contato, né? Esse contato, existe algo que diz assim, ó, que a partir de um contato existe a transmissão. Então, por exemplo, dependendo da superfície de contato, você tem é igual a uma transmissão. E aí, essa uma transmissão, ela ganhou o efeito de inteligência. O que é o efeito de inteligência? O efeito de inteligência de uma transmissão é você fazer essa transmissão matematicamente exportar a matéria transmitida. Então, você tem, ó, desse transporte ativo. Desse transporte ativo, ó. Quer ver? Por contato. Você vai ter essa importação, né, de um caminho, né? Você vai transportar aqui, ó. Isso aqui representa para nós o contato. E aí você quer transmitir isso aqui no contato. Você quer enviar um. Então você coloca isso daqui, ó, e você envia um. Ok? E aí o 1 chega aqui, ó, do outro lado, beleza? Isso é um desvio padrão, por exemplo. Um desvio de equilíbrio.
Então, se você tem um eixo, né, aqui, ó, um eixo, qualquer desvio, né, aqui, ó, desse um aqui, ó, é um, né, é um desvio do equilíbrio, é uma mensagem, né? É uma mensagem de desvio de equilíbrio, que é transmitida a partir dessa conexão aqui, ó. Né? Você está conectado com o plano, né? Olha. Então, olha só que legal, né? Então, a gente tem uma estrutura agora que se chama suspensão, que à medida que ela liga, ela consegue estar ligada e instalada aqui sobre o efeito do equilíbrio do carro. Então você tem suspensões aqui, ó, que conseguem estar instalada em equilíbrio. Em equilíbrio com o carro, beleza. E sobre essa instalação e esse equilíbrio, existe um peso suportado que mantém esse equilíbrio. Então, esse é como se a gente tivesse agora, ó, no carro, né, sobre o eixo do carro aqui, ó, a gente tivesse uma balança, né? E aí essa balança ela vai suportar um peso, né? A gente tem esse sistema de eixos e aí o que acontece, né? Você tem o motorista aqui, você tem a passageira aqui, você tem vários passageiros aqui, ok? E aí o que acontece? Quando você entra com alguém, existe um peso adicionado aqui, ó, né? Mais e mais, ok? Isso tudo gera carga para o veículo, carga para esse peso. Só que o veículo ele já vem, né, equilibrado para um determinado peso. E quanto mais você coloca peso, você chega no limite dessa carga. E aí, quanto mais, se você colocar mais peso, você vai ter um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele pode ser visto no acionamento da suspensão, que é o efeito de mola, né? É aquele efeito de mola, né? Bom, e aí o que acontece? Quando o carro está em movimento, cara, você até pode achar que ele está leve, só que o carro em movimento é mais pesado. É mais pesado. Só que esse peso é um peso sensível, né? Por quê? Porque existe existe o contato sensível de um motor frente à força empregada no empuxo, né? Da autoridade que ele tem de mover as rodas, né? Um motor sobre um plano, aqui, ó. E ele tem o efeito de rodar, não é? Rodar. E aí você tem esses impulsos aqui, ó. Ao mesmo tempo que você pode rodar assim, você pode mandar assim, ó, né? Isso se chama velocidade.
E essa velocidade aqui, ó, ela comunica, né? Ela transmite. Então, se a gente tem essa velocidade que transmite nessa forma aqui, ó, de conexão, você tem um equilíbrio. E esse equilíbrio, a gente tem esse equilíbrio. E quando o carro está em movimento, esse equilíbrio se torna dinâmico. Quando esse carro está parado, esse equilíbrio se torna estático. E aí a gente começa a pensar, a partir dessas naturezas, a relação que a suspensão tem. Porque a suspensão, ela é uma inteligência de transmissão de carga, né? É um padrão inteligente de transmissão de carga. Ou seja, essa carga que é dada a efeito do equilíbrio dinâmico, né, ou estático, essa carga ela se faz inteligente porque a gente tem o equilíbrio a partir da suspensão. Então a suspensão ela consegue equilibrar o carro sobre todas as relações que ele agora começa a ter sobre o plano. Então a gente pensa isso, ó. Você tem o plano, e aí nesse plano você pode encontrar vários tipos de obstáculos. E aí você tem um plano mais obstáculos. E para melhorar, para você conservar a integração das peças, as peças elas não querem mexer sobre as outras, né? As peças não querem evitar atrito. E aí, quando você tem obstáculos, dependendo do obstáculo, o carro em velocidade, aí vem o peso, hein? O carro em velocidade sente. Por quê? Porque a velocidade mais o obstáculo é igual ao peso sentido ou peso transmitido ao veículo. Ao veículo e aos passageiros. Por isso que o solitário sente muito. Né? Por que o solitário sente muito? Agora vem a dica, né? O solitário sente muito. Porque na transmissão só ele que só vai ser transmitido a ele, né? Não vai ter aquela divisão de bens de descarga, né? Toda essa sensação aqui, ó, do carro em um plano sobre a velocidade que ele tá mais o obstáculo vai dar o pesão da transmissão e aí as peças elas vão sentir. Só que ao mesmo tempo o motorista vai sentir. E aí ele vai suspender também. Ele vai ter um momento de suspenso. Se ele sentir a mais do que ele pode, que ele consente, ele causa o acidente. Isso que causa acidente. Então, tá vendo como que a suspensão é muito importante? Ela evita acidente, ela aumenta a vida útil, aumenta a resistência do veículo.
Então é uma peça muito importante, muito essencial. Essa tecnologia aqui, ó. Tá vendo? Ela para nós é semelhante àquilo que a gente chama de articulações. Como se a gente tem um osso aqui, ó. E se a gente transmitisse para o osso toda a pressão, toda a porrada, sem essa articulação aqui, ó, sem essas cápsulas de articulação, sem essas cartilagens articulares, isso e aquilo, o que aconteceria? A gente não teria uma potência de fazer o que a gente faz e uma sobrevivência de fazer o que a gente faz, né? Porque a gente não teria esse amortecedor, né? Vamos ver aqui, ó. Articulações. Tá vendo? Isso aqui, ó, representa a suspensão, ela representa isso daqui, ó. Né? E aí em toda a localização do organismo que se movimenta, a gente vai encontrar isso, né? Então, um carro inteligente, em todos os locais de movimento do carro, eu não sei como é que o carro é, a gente está comprando um carro, mas em todos locais de movimento, se você instalar suspensões inteligentes, você tem um carro mais conservado. Entendeu o que é uma conserva? Entendeu por que a gente conserva? Por que a gente conversa? Porque a gente converte o atrito em articulação. Existe uma conversão do atrito que teria nesse movimento, né? Então, movimento é muito ruim sem inteligência. Então, presta atenção. A gente se movimentar sem inteligência é ruim demais. Movimentar sem inteligência é ruim. Então, todas as espécies, todos os organismos vivos são inteligentes ao seu modo, porque se movimentar sem inteligência é muito ruim. Você não vive nada, você não sente nada, né? Você não sobrevive em nada, você não conecta a plano algum, você insuporta o plano. Então, se você vive em algum plano, seja qual espécie viva for, você precisa de se movimentar nesse plano de forma inteligente. E a informação inteligente é a suspensão sobre o seu movimento. Isso é inteligência. Olha que massa, né? Vamos anotar aqui, ó. Inteligência é a movimentação com articulações, né? Barra suspensões. E aí suspensões aumentam a vida útil, né? Melhoram as relações. Bom, e aí a gente viu que a suspensão, ela no automóvel, ela é mais ou menos isso daqui, né? Então vamos lá, vamos comprar essa sabedoria aqui, ó. Olha que massa, né? Então existe a adequação dessa inteligência sobre a localização que precisa desse pensamento, dessa suspensão.
Bom, suspensão automotiva é um dos sistemas mais importantes de um veículo, responsável por garantir conforto, estabilidade e segurança ao dirigir. No entanto, ao longo do tempo, a suspensão pode sofrer desgastes e requerer manutenção adequada para o seu bom funcionamento. Neste artigo, discutiremos as principais manutenções necessárias para o sistema de suspensão automotiva, abordando os sinais de problemas, tipos de manutenção e cuidados essenciais. Bom, ok, então agora a gente sabe o que é suspensão, né? Ela é o pensamento, ou ela é a conexão de possibilitar o motorista pensar sobre esse desvio de tração, né? Sobre essa amortecimento causado, né? E aí ela precisa de manutenção às vezes. Bom, o que é o sistema de suspensão automotiva? O sistema de suspensão automotiva é responsável por suavizar as irregularidades do terreno, absorver impactos e manter a estabilidade do veículo. Além disso, ele contribui para o conforto dos ocupantes, reduzindo as vibrações e o ruído transmitido para o interior do carro. Então, queremos sim suspensão ao máximo possível, né? Muita suspensão. A importância da manutenção da suspensão automotiva. Manter a suspensão automotiva em bom estado é essencial para a segurança e o desempenho do veículo. Um sistema de suspensão desgastado ou danificado pode comprometer a dirigibilidade, aumentar a distância de frenagem, ou seja, você vai parar com mais dificuldade, frear, né? Causar desgaste irregular dos pneus e afetar a estabilidade em curvas, colocando em risco a segurança dos ocupantes e de outros usuários da via. Então, um carro sem suspensão é um carro perigoso. E aí a gente começa a colocar as ruas perigosas. Então, pessoal, eu sei que muitas pessoas têm medo de ladrões, né, de assaltantes, né, de pessoas perigosas. Tudo bem, mas as pessoas perigosas, elas podem também ser veículos na mão de pessoas boas. Entende? Os veículos na mão de pessoas boas, os veículos perigosos, os veículos com falha na suspensão, né? Se a gente sabe que suspensão agora é uma inteligência de transmissão de carga, suspensão também é a comunicação adequada. A uma pessoa que não comunica adequadamente dentro da temática, dentro do padrão de comunicação exigido, ela se torna uma pessoa perigosa, porque ela não tem suspensão para esse terreno, para essa adequação comunicativa. Então, tá vendo o que são ruas perigosas? Se você anda em ruas e você está no meio de pessoas que não comunicam adequadamente ou de veículos que estão com a suspensão falhando, que não comunicam esse peso adequadamente entre as peças, você está em perigo. Viu porque o perigo não tem hora? Não tem hora marcada? Às vezes a pessoa ela acha que o perigo é à noite, né? É de noite, tal, né? Que ninguém tá vendo. Não, o perigo ele está a todo momento por conta das legislações inadequadas, legislações. A gente pode falar que são legislações
mal interpretadas, né? A gente tem muito poder na mão de crianças, né? Eu digo assim, crianças com carros, né? Tem pessoas que querem carros só para divertir, que não utilizam o carro para trabalho. E aí essas pessoas, elas não precisam ter carros, elas podem alugar carros, e a partir desses momentos os carros, eles, com supervisionamento da pessoa que aluga, o carro, ela mantém a suspensão adequada. Agora, se a pessoa, ela não tem responsabilidade para ter um veículo, e ela se torna perigosa. Então é uma criança com um carro, né? E isso tem deixado muito medo, né? E muitas mortes por aí. Sinais de que a suspensão precisa de manutenção. Então, quais que são os sinais que indicam que a suspensão precisa ser auditorada, precisa ser avaliada? Existem alguns sinais que indicam a necessidade da manutenção da suspensão automotiva. Prestar atenção a esses sinais pode ajudar a identificar problemas precocemente e evitar danos mais graves. Alguns sinais comuns incluem ruídos anormais, como batidas ou rangidos ao passar por irregularidades no terreno. Então, ruídos ao passar por irregularidades no terreno. Porque a suspensão, ela bloqueia o ruído, porque ela faz esse transporte do ruído ser desviado, né? Ela edifica aquilo que ia ser que provocaria ruído entre as peças, porque ela faz esse amortecimento, essa suspensão. Vibrações excessivas no volante ou no painel de instrumentos. Vibrações excessivas no volante ou no painel. O carro anda, né? A pessoa, ela pode andar, pode ignorar, mas de certa forma isso pode ser algo relacionado à suspensão. Desgaste irregular dos pneus. Desgaste irregular dos pneus. Como áreas com desgaste excessivo nas bordas ou no centro. Nas bordas ou no centro. Instabilidade ao realizar curvas ou mudanças de direção. Instabilidade. Realizar curvas. Ou mudança de direção. Mudança de direção. Ou seja, o veículo, ele vai, na hora que você fizer uma curva ou uma mudança de direção, ele vai se comportar instável, né? Dificuldade em manter o controle do veículo em pistas irregulares.
Então, dificuldade de manter o controle. Em pistas irregulares. Inclinação excessiva da carroceria ao realizar manobras ou ao frear. Então, uma inclinação excessiva da carroceria. Ao realizar manobras ou frear. Então todos esses pontos aqui, ó, são escalares ou contáveis para você começar a revelar no diagnóstico do seu veículo a possibilidade dele necessitar de uma manutenção da suspensão ou até troca, né? Nessa parte aqui, ó. Você pode ver que existem várias coisas para que podem acontecer, né? A corrosão, desgaste, muita utilização, né? Quando ele utiliza muito, ele perde a elasticidade, isso e aquilo, né? Principais tipos de manutenção da suspensão automotiva. Para manter a suspensão automotiva em bom estado, existem diferentes tipos de manutenção que devem ser realizados regularmente. A seguir, destacamos as principais. Alinhamento e balanceamento das rodas. Então, para fazer a manutenção, o que você pode fazer? Pode mandar o alinhamento e balanceamento das rodas. E balanceamento das rodas. Então percebe que aqui, ó, as rodas elas precisam estar em tamanho igual aqui, ó, né? Você precisa de ter aqui X daqui para cá e daqui para cá você tem que ter X de distância também. Por quê? Porque senão, né, você vai ter um desgaste a mais nessa roda. E para fazer isso se chama alinhamento, né? Isso é um alinhamento que você faz entre essa distância, né? Isso é alinhamento. E agora o balanceamento é você colocar a roda sobre a pressão necessária para que ela esteja encaixada e ao mesmo tempo ela consiga a deformação estável por relatividade, né? Então existe um balanceamento aqui, ó, que você coloca o carro, a roda sobre o veículo, né? Aqui, ó. E aí ele, ao mesmo tempo que ele tá preso, ele tá preso, só que ele também existe um desvio aqui, ó, que é inteligente, que não é arriscado, é um desvio que coloca em eficiência esse trabalho da roda com o plano e com as possíveis obstáculos. Então, você, por exemplo, se a roda bater, ela não vai trincar, ela vai conseguir desviar
transmitir a batida, né? Se ela fosse toda fixa, ela mal conseguiria rodar, né? Então existe essa questão. O alinhamento e balanceamento das rodas são procedimentos importantes para garantir o correto contato dos pneus com o solo. O alinhamento consiste em ajustar os ângulos das rodas em relação à carroceria, enquanto balanceamento, não, alinhamento, ajustar o ângulo das rodas em relação à carroceria. E aí você vê que o ângulo, ó, ângulo, 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 ângulo. Enquanto o balanceamento visa distribuir de maneira uniforme o peso dos pneus nas rodas, né? Então, balanceamento é a distribuição uniforme dos pesos para a roda. Então eu me enganei aqui. Eu estava falando de outra coisa. E aí quando você distribui certinho o peso, né? Vou fazer aqui. Você tem um equilíbrio mais seguro desse contato, né? Você consegue distribuir melhor o peso, você garante a estabilidade do veículo. Então esse é o balanceamento. Outra coisa que a gente pode fazer é a troca dos amortecedores. Troca dos amortecedores. Os amortecedores são responsáveis por controlar o movimento das molas e observar as vibrações do veículo. Tem um movimento das molas controlado. E vibrações do veículo. Absorver vibrações do veículo. Com o tempo, eles podem perder a eficiência e necessitar de substituição. Amortecedores desgastados podem comprometer a estabilidade, o conforto e a segurança do veículo. Então, olha só, o que são amortecedores, né? Olha isso, como se fosse uma bombinha, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, bom, veja bem, se você andar por um veículo estável, seguro, você vai sentir segurança. Porque segurança é um substantivo abstrato. E isso vai fazer com que você tenha maior eficiência no controle dessa atividade de motorista. Olha, isso aqui é muito importante e muito necessário, né? E você precisa de andar bem com essa medida de sentimento, né, de segurança. O amortecedor, ele é o cara que te entrega essa carta, né?
ele é o entregador de cartas, né? Ele é o carteiro. E aí, às vezes, ele não passa, né? Então, se o carteiro não passa, né? Olha só, você não abre a mensagem de segurança para poder seguir. E às vezes você até segue, mas você segue cego. Cego da relatividade veicular. Isso aqui pode fazer você se despedir da vida ou se despedir de coisas importantes para você, como o seu, a suas estabilidades, né, físicas, porque um acidente ele pode comprometer muito uma pessoa, né? E aí, por isso a gente precisa de absorver essas vibrações do veículo e ter certo controle sobre esse movimento das molas a partir dessa execução de relacionamento com os pesos, né? Com as cargas veiculares. Continuando aqui, ó, troca dos amortecedores, substituição das molas. As molas são responsáveis por suportar o peso do veículo e proporcionar flexibilidade ao sistema de suspensão. Então aqui ó, você tem a suspensão, que é o amortecedor aqui, indexado em uma coisa de metal muito forte, né? E aí você tem a mola, né? E essa mola, aqui, ó, responsável por suportar o peso do veículo e proporcionar a flexibilidade do sistema de suspensão. Com o passar do tempo, as molas podem enfraquecer ou quebrar, causando os desgastes excessivos dos pneus e comprometendo a dirigibilidade. Então, quando essa mola quebra, né? Quando essa mola quebra, você vai ter maior carga sendo transmitido para as peças. E aí, isso vai comprometer toda a relação dessa integração, que é o veículo, né? Verificar e substituição de buchas e pivôs. Verificação e substituição de buchas e pivôs. Substituição de buchas e pivôs. Então, o que são buchas e pivôs? Eles são peças, tá vendo? Pecinhas. E vamos ver o que essas pecinhas fazem. As buchas e pivôs são componentes que ajudam a absorver os impactos e a controlar os movimentos das rodas. Absorve, ajuda, né? Ajuda a absorver impactos e controlar os movimentos da roda. Das rodas. Essas peças estão sujeitas a desgastes e folgas, o que pode afetar a estabilidade do veículo. Verificar a substituição desses componentes quando necessário é fundamental para manter a suspensão em boas condições. Então, mais uma coisa a ser verificada, né? O aperto, a funcionabilidade das buchas e pivôs.
Manutenção das barras estabilizadoras. Barras estabilizadoras. As barras estabilizadoras têm a função de minimizar a inclinação da carroceria nas curvas. Então, minimizar a inclinação da carroceria nas curvas, melhorando a estabilidade do veículo. Verificar a integridade e a fixação dessas barras é importante para garantir o seu correto funcionamento. Imagina você tá fazendo uma curva, né? E aí e aí você tá aqui, ó, com o carro assim, né? E aí o carro tá vindo aqui, ó, e aí ele tá fazendo a curva. Só que olha como é que tá o veículo, né? Totalmente fora, né? Era pro veículo tá assim, ó. E aí ele tá fazendo a curva quase caindo, né? Ele tá muito pra cá, né? Ele tá com muito pra cá, ó. Ele aumentou a superfície aqui, ó, por conta da barra, né? A barra, ela não tava tão bem aqui, ó, posta. Então ela sofreu uma coisa assim. Então, para que o veículo continue mesmo em curva certinho, você precisa fazer essas manutenção das barras interligadoras. Vamos ver aqui, ó. Interligadoras. Aí. Barras transversais de direção. Digamos que seja isso, né? Barra de direção. Barras integradoras, veículo. Engraçado, não vai de uma vez, não. Mas muito deve ser isso aqui, ó. As barras de transversal de direção. Aqui, ó. Continuando. Barra estabilizadora, beleza. Cuidados e precauções durante a manutenção da suspensão. Então, vamos ver aqui, ó. Os cuidados e precauções. Durante a manutenção da suspensão. Ao realizar a manutenção da suspensão automotiva, é importante seguir alguns cuidados e precauções para garantir resultados satisfatórios. Vejamos algumas recomendações. Procure um profissional qualificado. A suspensão é um sistema complexo e a manutenção inadequada pode resultar em danos ou falhas. Busque um mecânico especializado.
e experiente na manutenção da suspensão automotiva. Então tá aí, ó. Por isso que as coisas são hierárquicas, né? A gente tem o bom e o bom mesmo, né? Utilize peças de qualidade. Ao substituir componentes da suspensão, opte por peças originais ou de marcas confiáveis. Peças de qualidade garantem um desempenho adequado e durabilidade. Ou seja, se você tem um veículo, cara, se você vai ter um veículo, certifique-se de que você tem dinheiro para ter um veículo. Porque ter veículo é um status, é uma coisa, né? Agora, você ter um veículo mesmo, né? Colocando ele em dia, né? Cuidando dele como se fosse um ânimo da sua vida, é diferente. Você precisa de... Você precisa de ter como pagar, ter como garantir esse veículo a integridade, né? Realize a manutenção preventiva regularmente. A manutenção preventiva é fundamental para identificar problemas precocemente e evitar danos maiores. Siga o cronograma de manutenção recomendado pelo fabricante do veículo. Então, existe um cronograma de manutenção. Tá vendo? Então, muita gente acha que é um ótimo motorista e faz a sua rota, né? Só que a montadora, ela pensa na rota com autoridade, né? Ela escreve o manual do veículo com a autoridade dos testes formados pela academia de montagem e prestígio de segurança desse veículo. Se você não tem qualidade educada para seguir isso, você não tem dinheiro, né? Você não tem essas coisas. Para que você vai tentar bancar uma de ter um veículo, isso e aquilo, né? Acompanhe o desgaste dos componentes. Esteja atento aos sinais de desgastes e às recomendações de troca dos componentes da suspensão. Fique atento ao ruído, instabilidade ou desgaste irregular dos pneus e tome as medidas necessárias. Benefícios de uma suspensão bem mantida. Então, o que você tem com uma suspensão bem mantida? Nossa, deve ser muito diferente. Eu não tenho veículo, eu não ando, mas com certeza deve ser muito diferente. Manter a suspensão automotiva em bom estado oferece uma série de benefícios tanto em termos de segurança quanto de conforto. Alguns dos principais benefícios incluem maior estabilidade e controle do veículo, melhor dirigibilidade, especialmente em curvas e em superfícies irregulares, menor desgaste dos pneus e maior vida útil. Conforto aprimorado para os ocupantes com redução de vibrações e ruídos. E aí tá a graça do jogo da vida, né? Se Deus permitir você ter um veículo, né? É porque ele acha que você consegue levar isso aqui a sério. Né? E isso aqui não é brincadeira, né? Isso aqui é verdade. Aqui tem umas perguntas. Com que frequência deve fazer a manutenção da suspensão automotiva? A frequência da manutenção pode variar de acordo com o veículo e as condições de uso.
né? Porque você pode pegar um veículo novo, um veículo de segunda mão, ou até mesmo o seu veículo, que às vezes não você às vezes não sabe a última vez que você mandou para manutenção. Mas em geral é recomendado realizar uma verificação completa a cada 20 mil ou a 30 mil quilômetros. Então, 20 mil a 30 mil quilômetros. Aí a gente manda para manutenção da suspensão. Então, o cara que tem um veículo, ele geralmente se concentra muito nos quilômetros rodados. É claro que existem outras atrações, né, para se concentrar. Posso fazer manutenção da suspensão por conta própria? Embora existam algumas tarefas de manutenção que você pode realizar, como verificar visualmente os componentes, é altamente recomendado buscar a ajuda de um profissional qualificado para manutenção mais complexa. Então vamos ver aqui, ó. Quanto custa a manutenção da suspensão veicular? O custo da manutenção da suspensão de um veículo pode variar de acordo com o tipo de carro, as peças necessárias e a mão de obra. A manutenção da suspensão pode incluir tudo isso aqui, ó. Troca de amortecedores, molas, buchas, bieletas, pivôs, braços axiais, bandejas e terminais. E aqui, ó. Para evitar problemas, é recomendado fazer uma revisão periódica da suspensão a cada 10 mil quilômetros rodados. Então varia, né? Vamos ver aqui, ó. Se a gente tem. Não tem. Mas vai variar. Isso colocar um valor, né? Aqui, ó. Pode ficar entre R$1.000 a R$2.500 trocar a suspensão completa. Então deve ficar abaixo disso. Se trocar fica entre 2.500, a manutenção deve ficar em 1.000 ou até abaixo. Bom, quais são os principais sinais de que a suspensão precisa de manutenção? Alguns sinais comuns incluem ruídos anormais, vibrações excessivas, como a gente falou, desgaste irregular dos pneus e instabilidade ao dirigir. É fácil para o motorista, se ele parar um pouco e sentir o carro, toda vez que ele for ligar, ele perceber as alterações. Qual é a vida útil média dos amortecedores? A vida útil dos amortecedores pode variar dependendo das condições de uso, mas em média eles podem durar entre 80 mil quilômetros a 100 mil quilômetros rodados. É bastante quilômetro, ainda mais para quem utiliza o carro só para ocasionalmente, né? O carro é uma comodidade, digamos assim. O uso de peças não originais pode comprometer a suspensão automotiva? Sim, o uso de peças não originais ou de qualidade inferior pode comprometer o desempenho e a durabilidade da suspensão automotiva. É sempre recomendado utilizar peças de qualidade e de marcas confiáveis, principalmente as peças que vêm, né? As peças que vêm no veículo ou dos fabricantes do veículo, né? Bom, então hoje a gente comprou a atenção, né? A gente comprou a nossa identidade de ter atenção
para a suspensão, que é mais uma parte muito importante do veículo e que expede manutenção, porque o veículo ele está o tempo todo comunicando. Se a suspensão não estiver boa, ele não vai comunicar bem e você não vai entender o veículo. E você não vai conseguir controlar o veículo, principalmente nos momentos que exigem uma maior atenção, né? Então, fica aí o cuidado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!